Você lembra da Breakman? Considerado um dos maiores grupos de youtubers brasileiros que já existiram na história. Educoff, John Vlogs, Afren e vários outros youtubers que se uniram com o único objetivo de dominar a internet. Imagina você juntar o grupo de youtubers mais hypados daquela época em uma mansão no meio dos Estados Unidos, onde eles podiam gravar qualquer coisa. Desde vídeos envolvendo Porsches, guerras de Nerf e testando gás hélio. Era como um sonho americano de youtubers, mas por trás desse sonho existia uma história não contada e bem sombria. Polêmicas envolvendo placas sendo cortadas, tretas internas envolvendo ego e poder. Cara, a Breakman, ela se concentra em um egocentrismo que se chama Educoff. E por fim, membros que aparentemente foram corrompidos pela fama. Esse é o auge e a queda da Breakman. Antes de tudo, como surgiu a Breakman? Bom, é difícil dizer quando exatamente a Breakman surgiu, isso porque ela foi se construindo ao longo dos anos. Mas tudo começou com um cara, ele mesmo, Educoff, criador do canal Amenic. O Edu fazia parte dos youtubers de sucesso do nicho de Minecraft, junto com nomes como Tazercraft, Resident Evil, Authentic Games, mas tudo mudou por volta de 2015, quando aos poucos o Edu ia dando os primeiros passos do que viria a se tornar a Breakman. Isso porque ele se mudou para um apartamento em Londrina com alguns amigos youtubers, como o Afren e o Maicão. Bom, pra quem não sabe, eu e o Afren estamos de mudança pra uma casa nova, pra um lugar novo. Pra quê? Pra gente conseguir cuidar da nossa saúde, regular nosso horário e também se ajudar, né? Já que a gente faz a mesma coisa. E aí a gente pode dizer que esse era o embrião da Breakman. Eram dezenas de vídeos desse pessoal gravando todo tipo de conteúdo que você imaginar, vlogs, tags, guerra de Nerf. Aquilo era literalmente acompanhar a nova vida daqueles youtubers que fizeram a infância de tanta gente. Mas foi nessa época que um evento aconteceu que já demonstrava que a Breakman no futuro estaria envolvida em muitas polêmicas. Isso aqui, pra quem não sabe, é um presente que o YouTube me enviou. Dentro tá o quê? A minha placa de 100 mil inscritos. Só que é só um botão. Eu sempre fiquei imaginando, o que será que tem dentro desse botão? Sim, foi nesse período que o nosso querido Aruan Félix decidiu cortar ao meio a placa do YouTube de 100 mil inscritos. Algo genialmente pensado que ele gravou e fez milhares de pessoas chamarem ele de o youtuber mais odiado da internet. É sério, ele foi um dos poucos youtubers naquela época que conseguiram a proeza de tomar 1 milhão de dislikes. Isso inclusive chamou a atenção da presidente do Google. Eu fiquei sabendo através do Lucas e do Daniel Molo, do pessoal do Você Sabia, que essa parada da placa foi lá pra presidente da Google, mano. Caralho! Sério? Que ela começou a me odiar. E aí é uma pessoa bem perigosa pra te odiar, né? Porra! Pois é. O cara bateu as 5 estrelas do GTA facilmente. E pensar que as polêmicas que a gente vê hoje em dia são influenciadores sendo condenados a 42 anos de prisão. De qualquer maneira, isso mostrava que a Breakman não era só um mini grupo de youtubers divertidinhos, tinha algo a mais ali. Já que um dos membros já era considerado o cavaleiro do apocalipse do YouTube, por que não dominar o resto do YouTube? E foi aí que a Breakman começou a sair daquele nicho de youtubers de Minecraft e começou a virar outra parada. Isso porque foi nessa época que eles se mudaram pra uma fucking mansão. Ó, é aqui, Ramanha, que a gente vai morar. Olha o tamanho da bichona. Bizarro. E cada vez mais a Breakman já era reconhecida muito mais do que um grupo. O pessoal acompanhava os vídeos deles como se fosse uma série tipo Stranger Things. Cada um daqueles youtubers tinha um papel de ser zica. Cada vídeo era uma novidade, um personagem novo aparecia ali, um outro comprava uma nova Porsche, o outro comprava uma Nerf aquática, e vários nomes famosos rondaram pela Breakman nessa época, como por exemplo o Renato Garcia. Ali naquela época ele era só um mero caçador de criaturas místicas, ele só fazia vídeos caçando demônio, vampiro, esse tipo de coisa leve. Ele ainda não tinha chegado no patamar de hoje em dia, onde ele coleciona Ferrari, mas foi aí que uma peça-chave entrou no meio dessa história. Eu sentei com ele e falei, cara, a gente tem que pegar uma casa que chame a atenção e eu dou 2 meses pra gente travar o YouTube no Brasil. Por volta de 2017, o Educoff já tava tendo outros planos. Uma mansão no Brasil não era o bastante pra Breakman. Ele viu que apesar da Breakman ser um grupo muito amado, eles podiam muito além daquilo. Ele queria criar uma marca, um brand, ele queria cravar a bandeira da Breakman no mundo. Foi aí que um personagem entrou nessa história e mudou tudo. John Vlogs. A ideia era muito simples, ao invés de gravar conteúdos deles aqui no Brasil, fazendo loucuras pelas mansões deles, eles precisavam criar conteúdo monstruoso e maluco
em outro lugar, os Estados Unidos. Foi aí que em 2017, o Educoff mudou oficialmente a Breakman para um novo patamar. Mas é claro que a Breakman não estava só se mudando, o conteúdo inteiro dele estava evoluindo. Não eram mais vídeos divertidos de youtubers interagindo, agora eram vídeos de gente comprando Porsche, explorando todas as maravilhas que os Estados Unidos e youtubers ricos e milionários com 19 anos podiam explorar. Isso criava uma aproximação nunca vista antes com o público. Isso porque aquela fanbase que assistia eles fazendo graça em um apartamento pequeno em Londrina queria saber até onde eles podiam chegar nos Estados Unidos. Logo, a Breakman era tão grande que treta entre outros grupos começaram a surgir, principalmente a Niggle House, um outro grupo de youtubers que moravam nos Estados Unidos naquela época, o que gerou uma série de farpas, tretas e zoações entre os dois grupos. Era como ver dois times de futebol tretando entre si, mas ao invés de você ver, sei lá, o Pelé e o Neymar, você via Educoff e John Vlogs. Já faz um tempo que vem rolando uma trocação de farpas entre dois grupos de youtubers brasileiros que moram nos Estados Unidos. Os Niggle, do Neox e Igor Trindade, e os Breakman, do Educoff, Portuga, Afrein, João Vlogs, dentre outros. Mas a real é que isso não importava, a cada vídeo a megalomania dominava a Breakman. Eles agora eram um império de youtubers milionários que começaram gravando vídeos de Minecraft, mas agora eram youtubers fazendo vídeo dando rolê de BMW. Eles estavam prontos para conquistar o resto do mundo, o que podia impedir eles de fazer isso? Mas é aí que um lado sombrio começa nessa história. Estamos em 2025, 10 anos se passaram desde o início da Breakman e nada aconteceu. Hoje, a Breakman simplesmente não existe mais e não dá nenhum sinal de que um dia vai voltar. Aquele grupo que dominava o YouTube, faziam todas as trends, todos os desafios, fazia vídeo dando rolê de nave com os ET dos Estados Unidos, não existe mais. Como o Império Romano, a Breakman simplesmente caiu. O que aconteceu com o Educoff, Afren, Portuga PC, John Vlogs, enfim, eles simplesmente desistiram do império multimilionário deles? Eles tretaram ou cada um só seguiu seu rumo? A real é que muitos podres existiam por trás de toda aquela glória. E tudo começou com um cara, Rabicó. Rabicó era um dos muitos convidados da Breakman. Segundo o próprio Educoff, a Breakman na real era um grupo de 4 youtubers, ele, Afren, Portuga PC e o John Vlogs. Mas à medida que eles iam crescendo, mais gente aparecia na mansão deles como convidados. A galera tem uma mania de pensar que a gente é novela. Saiu lá o Will, entendeu? Da Stranger Things. Aí a galera começa a comentar, ah, cadê o Will? Por quê? Porque é uma série e o Will saiu, entendeu? A pessoa fica aqui é a nossa vida. Aqui é a nossa vida. Então pessoas vão sair mesmo, entendeu? É normal isso aí. A galera tem que entender isso aí. Que toda vez que sai alguém, os outros, cadê fulano? Cadê fulano? Não sei. A questão é que um desses convidados era o Rabicó. A princípio, ele entrou na Breakman sem pagar aluguel, ele só fazia favores pro pessoal da casa. Mas depois de um tempo, à medida que o canal dele ia crescendo, ele passou a pagar aluguel e começou a fazer parte da Breakman teoricamente. Mas a galera da Breakman continuou tratando ele como se ele morasse ali de favor. Isso gerou uma grande treta que quebrou o YouTube naquela época. Isso porque o Rabicó saiu da mansão da Breakman junto com o John Vlogs e ele fez um exposed que mostrou toda a realidade por trás daquela mansão. Eu pensei que vocês eram meus amigos e assim que eu tirei o pé de lá, vocês simplesmente não querem nem saber, vocês não procuram, vocês não querem saber da gente. Então, se fosse assim, por mim tá tranquilo, mas é muita falta de vergonha na cara, mano. Morei com vocês por muito tempo e nada, nenhum oi. Toda essa treta mostrou um lado que ninguém imaginava da Breakman, que talvez todo aquele grupo de amigos se divertindo e vivendo aventuras milionárias era só uma fachada. Será que na verdade tudo aquilo era realmente uma mentira? E teve esse acontecimento da treta gigantesca e que ninguém sabe, porque eu nunca falei sobre isso, tá sendo a primeira vez que estou falando sobre o assunto de forma formal, entre aspas, foi culpa minha. A treta toda que aconteceu foi porque o Edu falou, não quero esse cara na mansão. Os anos foram se passando, muitos membros da Breakman foram se afastando. Nessa época o Aruan já tava bem longe faz tempo, fazendo os vídeos dele, na dele, ou fazendo lives no canal dele. Ele tinha se casado e ido morar na Estônia, mas isso deu uma treta do cacete, porque ele começou a ter problemas lá e queria ir embora. E o restante da galera que foi ficando na Breakman foi tretando aqui e ali, cada um foi seguindo o seu rumo. O bagulho do Afren lá, sabe o que foi que me irritou? Foi o dia que ele levou menina lá pra mansão lá. De novo esse papo. É, ele levou um monte de menina lá pra mansão, fez festa, os caramba, Leco. No outro dia ele chegou, Edu, os caras trouxeram mina ontem pra casa. Os anos foram se passando e em 2020 o próprio Educoff deu um fim definitivo na Breakman. A gente fez a mansão Breckman, onde todo mundo
ia estar gravando lá junto e tudo mais. A gente ia lá todo mundo junto e aí acabou meio que dando errado, entendeu? Não deu briga, não deu nada. Já expliquei. Tem que lembrar também vocês. que você que fundou tudo. Sim, tá sim. Você que entrou com Foi eu que entrei com e tal. investimento, eu que tava pagando as paradas e tudo mais. Sim. E aí não tava compensando pra mim, porque realmente não tava dando certo, não tava vindo retorno. E atualmente, inclusive, ele continua criando seus conteúdos, explorando as maravilhas dos Estados Unidos e de outros lugares. E, inclusive, há alguns meses ele voltou a gravar com o John Vlogs, que aparentemente ele tinha tretado. E, inclusive, eles voltaram para a antiga mansão Breakman e relembraram os velhos tempos. Mas é claro que nem tudo são flores. Alguns nomes como o Aruan se reinventaram através das lives, mas nomes como Afren, Maicon simplesmente sumiram do YouTube, aparecendo aqui e ali em alguns canais. Mas aí que entra uma questão bem séria. O Celito fez um vídeo muito legal mostrando o que aconteceu com esses caras, e mostraram que claramente caras como Afren e o Maicon se envolveram em esquemas de casas de apostas. E aí que mora a maior polêmica de tudo isso. Entre todos os membros da Breakman, talvez o que mais tenha crescido foi o John Vlogs. Mas é aí que tá a questão toda dessa polêmica. Isso porque ele foi um dos principais representantes da Blaze. Sim, o John Vlogs foi um dos principais responsáveis em trazer a Blaze aqui pro Brasil e divulgar as casas de apostas. Já faz alguns anos que a gente vê as consequências sérias disso. Milhões de brasileiros perdidos em vícios e se afundando em dívidas por causa dessas apostas. O que fez o John Vlogs o membro mais rico da Breakman, mas por trás de tudo isso ele tem a sua própria casa de apostas. Essa crescente epidemia de pessoas doentes por causa desse mercado mostra que toda essa fama e império do John Vlogs tem algo muito sinistro por trás. A real é que lembrar da Breakman é lembrar de uma época em que tudo parecia muito mais divertido. A gente acompanhava aqueles youtubers de Minecraft como um grupo de amigos e evoluindo cada vez mais e explorando o mundo juntos. E no final tudo terminou com todo mundo separado, alguns amadureceram, outros se renderam à ganância. Esse foi o auge e a queda da Breakman. Calma aí, você quer lembrar outros youtubers que marcaram a sua infância? Cara, nesse canal você vai encontrar todos eles. Tem vídeos sobre o BRKS Edu, David Jones, Everson Zóio, ou até o Felca, que tá dando o que falar nesses últimos tempos. Quer um vídeo sobre o Felca? Comenta aí. E se você quer continuar assistindo vídeos como esse, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí como você conheceu a Breakman ou como ela marcou a sua infância. Então eu acho que é isso, muito obrigado.